E aí, bem-vindo a mais um devocional Enfermeiro de Valor. Aqui é Patrick e você que é enfermeiro, nesse vídeo você vai entender o que, na minha opinião, é um dos piores dos males que impedem, que atrapalham o enfermeiro de ter autovalorização. O que é a valorização do enfermeiro, na minha opinião, né? No conceito enfermeiro de valor? É um enfermeiro que alcança autonomia, liberdade e, de preferência, como principal indicador, uma renda de 6 dígitos por ano, ou seja, acima de 100 mil por ano. Então é em torno desse tema que eu discorro em todos os meus vídeos aqui, nas lives que acontecem às terças e quintas, às 20 horas e 10 minutos, e também nesses devocionais diários Enfermeiro de Valor. Então, bem-vindo a mais um vídeo. E talvez você não esteja inscrito no canal, se inscreva agora para você acompanhar todos os próximos devocionais. E talvez você pense, como eu já pensei uma época, que o que mais impede o enfermeiro de ter valorização são questões externas, como, por exemplo, dificuldades no mercado, falta de reconhecimento, saturação no mercado, concorrência, falta de reconhecimento das 30 horas, falta do projeto de lei, por exemplo, do piso salarial, interesses de instituições, interesses do setor privado que acabam atrapalhando a enfermagem. E eu não estou aqui para dizer que essas situações não impedem, ou que essas situações não atrapalham, ou que elas existem ou não existem. Não é isso. Claro que elas existem em alguma esfera, essas coisas podem acontecer, mas na minha opinião, na minha vivência, no que eu acompanhei, no que eu percebi de outros enfermeiros que eu já ajudei direta e indiretamente a terem autovalorização, o que mais impede o enfermeiro é uma questão interna. E depois que eu descobri isso, até meados de 2015, eu sofria com essas questões, eu achava que era assim, eu só via desvalorização, né? Eu percebia que faltava reconhecimento, que a enfermagem não tem apoio, e percebia de fato, vivia todas essas dificuldades. Isso me trazia uma angústia muito grande. E depois, 2015 para frente, 2016, eu tive uma mudança de mentalidade, uma virada de chave, na verdade, e depois disso, exponencialmente, a minha carreira melhorou, né? Eu cresci exponencialmente, as coisas fluíram de forma mais simples, não de forma fácil, porque se fosse fácil todo mundo conseguia. Mas depois eu percebi que para o enfermeiro ter valorização é muito mais simples do que parece. Não são todas essas coisas. Como eu disse, elas podem até interferir em alguma medida, elas têm sua importância, a gente não deve desconsiderar. Agora, no entanto, o que mais impede o enfermeiro de valorizar, o que mais me impediu de eu ter valorização, de eu ter mais conquistas, ainda espero muitas conquistas, só que vejo que o que eu consegui está acima da média dos enfermeiros, e não é me gabando, muito pelo contrário, eu até reconheço e não me envergonho de dizer que eu nem tenho todas as habilidades que o senso comum preconiza para que o enfermeiro tenha. Crescimento, sucesso, digamos assim, né? Claro que o sucesso ele é muito individual, é muito relativo, mas por eu ter chegado, por exemplo, num dos mais altos cargos que um enfermeiro pode alcançar hoje no Brasil, isso me colocou numa situação privilegiada e, ao mesmo tempo, me trouxe uma obrigação pessoal de dividir isso aqui com você, enfermeiro, que quer crescer, que quer ter valorização. Por quê? Eu digo que se eu conseguir, né, com todos os problemas, as limitações que eu tive, as dificuldades, a falta de habilidades que hoje o mercado prega, que o senso comum na enfermagem prega, e até formadores de opinião na enfermagem pregam titulações e etc. Eu não vou entrar nesse detalhe, seria um motivo para outro vídeo. Só que o que eu quero dizer é que essas coisas externas, elas só interferem ao ponto que a gente deixa elas interferirem. Elas só podem fazer mal ao nível que a gente acredita, na mesma proporção que a gente deixa elas nos prejudicarem, que a gente deixa elas fazerem mal. Não que elas não existam, mas é uma questão de visão. Se a gente enxerga todos esses problemas externos, se a gente absorve esses problemas externos, eles vão ter interferência. Agora, o segredo é o seguinte, o principal segredo é que a valorização do enfermeiro, ela vem de dentro, né? Ela vem de forma interna. E talvez você pode pensar assim, Patrick, mas eu não tenho habilidades, eu não tenho todos os requisitos. Eu também não tinha e não tenho até hoje, confesso.
Agora, quando você volta para si, não no sentido de fazer autocrítica, de te criticar, não. Uma autoavaliação é boa, mas não para você ficar pensando, eu não vou conseguir, eu não posso isso. Não, é em outro nível que eu quero dizer. Quando eu falo de uma avaliação interna, é para você perceber qual que é o seu nível de preocupação, o seu nível de ansiedade, que é o cerne do conteúdo que eu vou trazer aqui hoje. Então, eu já posso afirmar, trazer aqui o primeiro dado, o primeiro fato que eu percebi e, na minha opinião, na minha vivência, o que mais impede o enfermeiro de crescer é a preocupação. Preocupar quer dizer você se ocupar por uma coisa que ainda não aconteceu. E, em vez da gente produzir, gerar valor no presente, a gente acaba se preocupando com problemas futuros, com todas as coisas que podem acontecer, e isso gera um certo nível de ansiedade. Claro que existe a ansiedade fisiológica, a ansiedade hormonal, ela também deve ser tratada, merece os seus cuidados, mas também existe a ansiedade mental mesmo, a ansiedade, como eu disse, de pré-ocupação. É você se ocupar por uma coisa futura que ainda não aconteceu, talvez não venha a acontecer, e se vier a acontecer, geralmente tem uma solução. Claro que a gente deve trabalhar com prevenção também, mas o principal acontece no presente, e o que mais valoriza o enfermeiro é a geração de valor no presente. Depois que eu descobri a técnica de geração de valor, o que era ansiedade, que eu vivia ansioso, eu fui perceber, que até metade da minha carreira o que mais me atrapalhava era viver ansioso, era viver preocupado com o futuro, viver preocupado com o que poderia acontecer, com a eventual visita da vigilância, apesar das coisas estarem indo razoavelmente bem, melhor do que a média do mercado, acima da média nacional, mas mesmo assim eu achava nas minhas responsabilidades, nas minhas gerências, no que eu poderia ali interferir. Eu sempre achava que poderia dar algo errado, que tinha alguma coisa errada. E assim, sejamos coerentes. A gente nunca vai ter um serviço perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. O que mais importa é a melhoria contínua. Claro que quando a gente tem responsabilidades com vidas, a gente tem que ter um certo nível de cuidado. Agora, uma preocupação em excesso prejudica até o cuidado no presente, porque se você fica preocupado com uma coisa que pode acontecer, você deixa acontecer problemas no presente. Não digo você, a sua pessoa, não. Eu digo nós, né? O ser humano é assim. Nós somos assim. E aí eu percebi, agora falando por mim, minha história, minha vivência, quanto mais eu era responsável pelas coisas futuras, mais preocupação eu tinha, porque a gente tem aquela ideia, né? O ser humano tem aquela ideia, pelo menos eu, não sei você. Antigamente eu tinha, hoje já melhorei. Eu tinha essa ideia de que quanto mais preocupado eu estivesse, mais responsável eu era. Pensa aí se você já foi assim em alguma época ou se você ainda é assim. Mas eu vejo muitos líderes assim. Durante 3 anos eu gerenciei dezenas de coordenadores de enfermagem que coordenam diversas unidades de UTI, hospitais e serviços hospitalares no Brasil. E eu percebia que o principal feedback que eu tinha que dar, né, eu vejo isso até hoje, era um feedback sobre ansiedade, sobre preocupação. Por quê? Primeiro porque eu já passei por isso. E quando a gente passa por algum problema, a gente tem que orientar, né, as pessoas que a gente gosta, os nossos liderados, a nossa equipe, do mal que isso traz. Então, o principal problema era a ansiedade, era essa responsabilidade em excesso. E eu via que muitos líderes, muitos enfermeiros queriam mostrar essa preocupação, mas às vezes eles não viam que isso era o que mais os prejudicava. Então, eu te trago essa reflexão para você primeiro pensar qual que é o seu nível de preocupação hoje, né, de ansiedade, qual que é o seu nível de gasto de energia inútil, gasto de energia emocional inútil, porque quando você se preocupa com o futuro, você não está gastando nenhuma outra energia a não ser emocional, porque você não pode fazer muita coisa, a não ser as coisas que estão no cronograma, que fazem parte de um planejamento, aí ok. De todo modo, elas já fazem parte do presente, porque se você planejou, se você deve fazer seguir um cronograma que é para trazer repercussão futura, na verdade, todo o presente ele traz repercussão futura, né? Então, não existe futuro, o que existe é o presente. Então, o que a gente deve fazer é estar com foco mais no presente e controlar mais essa ansiedade, essa pré-ocupação. E isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade enorme. Hoje, na maioria das vezes, quase sempre, eu me recuso a me preocupar, a gastar energia emocional inútil com o futuro. Mas também não abro mão de focar no presente, de gerar valor no presente, de ser eficiente no presente.
E foi esse pequeno grande segredo que me deu a possibilidade de crescer, de evoluir, tanto pessoal quanto profissionalmente. Como eu ainda vejo hoje muitos enfermeiros preocupados com o futuro, preocupados com a carreira, deixam, né, de gastar a energia necessária, de ter eficiência no presente, de gerar valor no presente e, como consequência, ter mais valor no futuro, né? Porque a valorização do enfermeiro é consequência da autovalorização do próprio enfermeiro, né? A nossa valorização, ela é consequência da nossa geração de valor, da valorização que a gente gera no presente. Então, o valor futuro tem a ver com o valor que a gente gera no presente. E se no presente a gente gera ansiedade, a gente gera preocupação, a gente gera uma pseudo-responsabilidade, o que a gente vai ter no futuro também é a colheita disso, né? Também é preocupação, não vai ser valor. Se a gente não gera valor agora, a gente não vai ter valor no futuro. E eu espero que sirva para você avaliar o seu nível de ansiedade, de preocupação e que você deixe de gastar energia emocional inútil com a preocupação, com a ansiedade e concentre mais energias na geração de valor, que é a geração de valor que vai te trazer valorização, autonomia, liberdade e, de preferência, uma renda de 6 dígitos por ano, que é um indicador que eu sugiro que você tenha. Se você quiser saber mais, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ative as notificações. Agora, uma coisa importante, deixa aqui o seu comentário, comenta aqui sua opinião sobre esse vídeo, uma dúvida que você tenha, se você tem ansiedade ou não, coloca alguma interação aqui que a gente vai interagir nos comentários e com certeza o seu comentário vai me ajudar a te ajudar, porque os conteúdos aqui são baseados também nos comentários, dúvidas e perguntas. E compartilhe com enfermeiros que você gosta, que podem se beneficiar desse conteúdo aqui. Então, esse é mais um Devocional Enfermeiro de Valor. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais.